pessoas, quando elas têm uma circunstância difícil para tomar decisão, elas precisam tomar uma atitude sobre isso. Geralmente nós somos colocados diante de circunstâncias bem tensas e diante dessas circunstâncias é necessário que a gente tome uma decisão. Então uma decisão geralmente requer de nós uma atitude às vezes mais assertiva, às vezes uma atitude mais pensada, mas sempre é necessário que cada cristão tenha uma atitude a tomar. Então hoje, na nossa Escola Bíblica Dominical, nós vamos conversar sobre uma vida de atitude, como uma vida de que todo crente precisa para viver nesse mundo e para seguir a missão que Deus lhe deu. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos, que a graça e a paz de Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um de vocês. Nós estamos nesse domingo para estudar a nossa quinta lição, sobre ensaios da vida, aquilo que a gente tem estudado na carta de Tiago. Então, nessa lição de hoje, nós vamos conversar sobre atitude, sobre como Tiago vê a vida do crente enquanto uma vida de atitude, a necessidade de todos nós termos atitude. É interessante porque a gente vive num tempo que muitos profissionais são colocados, eu vou colocar dessa forma, muitos profissionais eles são alçados ao sucesso justamente porque eles são profissionais em fazer com que as pessoas ajam. Tem um profissional aí do coaching que ele costuma dizer que tem poder quem age. E a frase que ele usa é uma frase que ela de uma certa forma faz sentido, mas eu não diria que tem poder. Mas de fato quem age leva muita diferença em relação a quem não age. Por exemplo, se você estiver pleiteando um emprego, uma das qualificações que o mercado pede, o mercado geralmente exige, é que a pessoa seja proativa, ou seja, ela tenha uma reação muito rápida, ou mesmo ela se antecipe aos casos, aos acontecimentos, e essa atitude antecipada, assertiva, que dá acerto, que dá resultado, ela é uma característica que a pessoa tem, que no fim das contas vai fazer diferença sobre os outros candidatos, sobre seus potenciais concorrentes. Então, uma vida de atitude demanda, por exemplo, uma outra coisa que é interessante, porque o mercado, o mercado de trabalho, o mercado de negócios, ele tem muito esse viés da atitude. Se costuma dizer que você pode até ter competência, você pode ter habilidade, mas se você não tiver atitude, então você ter competência, ter inteligência, você saber fazer, você ter habilidade, reconhecidamente você é alguém que faz bem feito, mas se você não tiver atitude para de fato fazer, você é basicamente uma Ferrari, um carro muito potente guardado numa garagem, apodrecendo ali, sem funcionar, porque não tem atitude de sair e pegar a estrada por aí. Então é interessante a gente pensar sobre atitude, porque a vida do cristão ela é uma vida de constantes atitudes. Se você for pensar, tudo que a gente faz é uma ação. Então todas as nossas ações, por exemplo, para eu gravar devocional, para eu trabalhar, para eu acordar, tudo isso demanda ações. Algumas ações elas já são inconscientes, são atitudes inconscientes em que sentido? De que eu não preciso mais gastar energia pensando para fazer aquilo. Por exemplo, a dirigir hoje eu não preciso mais gastar energia para dirigir, claro, tem que ter atenção, tem que ter um nível de consciência, mas boa parte dos movimentos que eu executo para dirigir, eles já são movimentos que meu cérebro já assimilou. Eu não preciso pensar sobre trocar marcha, sobre fazer uma curva, como eu pensava antes de eu aprender a dirigir, ou na época que eu aprendi a dirigir, porque esse movimento ele já virou um movimento natural. O meu cérebro ele já se adequou àquilo, ele já gravou esse conhecimento, ele já gravou essa habilidade, e a atitude ela não necessita que eu pense sobre isso, ela já vai acontecendo naturalmente, ela vai fluindo. Agora existem outras atitudes, por exemplo, que elas são um pouco mais complicadas. Por exemplo, nesse período de pandemia, muita gente resolveu começar a malhar, começou a fazer exercício em casa. E no começo, a maioria das pessoas vai lá, eu sei o que é para fazer, bota no YouTube, arruma um amigo que é personal trainer, não sei, procura uma forma no aplicativo
e aí lá no aplicativo ensina como faz, aí você, opa, vou fazer, vou começar a fazer, aí começa a fazer. Aí ela tem a primeira atitude, né? Começa a se exercitar, só que ao passar de 2, 3 dias, ela começa a se sentir cansada, a sentir o peso e não tem a atitude de continuar. Então a atitude ela vai permear a vida da gente, porque ela não é só uma primeira etapa que você vai ser empurrado para frente, mas ela também é necessária para a continuidade das nossas ações durante a vida. Tá? Então, para isso, eu convido você, finalmente, a abrir sua Bíblia em Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 5, nos versos de 13 a 18, que vão dizer o seguinte: algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era humano como nós, e, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir suas colheitas. Então esse texto ele já é praticamente ali a conclusão da carta, né, a parte final da carta de Tiago, e é interessante a gente enxergar que Tiago, por que o título dessa série é Ensaio sobre a Vida? Nós poderíamos passar muito tempo estudando Tiago porque a gente tem muitas lições, né, para poder extrair desse texto. Mas o fato é que Tiago ele nos ajuda a ter atitudes com relação à vida. A vida ela não é uma passagem, às vezes curta, às vezes longa, né? Durante essa semana, meu avô completou 90 anos. Então, nessa completude dos seus 90 anos, eu fico imaginando, a gente resolveu fazer conta e viu que meu avô nasceu em 1930. Um ano depois ali da Grande Depressão, salvo engano, que foi em 1929. Então foi uma década muito difícil e você vai ver, viu diversas circunstâncias que a gente hoje olha como distantes na história e ele passou por elas, né, durante um período aí da sua vida e hoje meu avô tem 90 anos e passar por toda essa etapa, a gente como crente fica pensando assim, poxa, todo esse período, né, passado, se nós tivéssemos tido instruções adequadas, como que nós teríamos vivido? Então, quando a gente olha para Tiago nos dá de fato esse tipo de instrução sobre a vida. E falar sobre uma vida de atitude hoje vai nos mostrar algumas perspectivas que nós precisamos ter para que a nossa vida ela seja vivida de uma maneira mais completa, de uma maneira mais plena. Como essa é praticamente aí a sessão final, né, a penúltima sessão do livro de Tiago, e também a nossa penúltima lição dessa série, nós vamos ver aqui que tem alguns seriados que a gente assiste, não porque eu não assisto muitos seriados, eu assisto poucos. Mas, enfim, durante muitos anos se criou uma fantasia sobre os tais dos mortos-vivos, né? Tiveram uma série de filmes, hoje a gente tem seriado na TV, nos canais de streaming aí, enfim, sobre mortos-vivos. Isso foi um troço que sempre chamou a atenção da gente, né? Uma pessoa que morreu ser trazida à vida de volta, que não é necessariamente uma ressurreição, é só um corpo inconsciente, mas que geralmente, por não estar vivo plenamente, não ter faculdade mental, é um corpo ali que basicamente quer provocar a morte. É esse um contexto aí geralmente quando se fala em morto-vivo. E por que a gente tem tanto interesse nesse negócio, né? A gente é meio apocalíptico nesse sentido. As séries que tem esse viés, que tem essa temática, elas fazem muito sucesso, enfim, tem muita trama e tal, mas elas são séries que trazem muito essa coisa. O que pode de fato trazer um homem à vida é apenas Cristo,
Somente Cristo pode dar novamente a vida, mas a fantasia ela consegue, na sua tentativa, né, de entreter, de trazer o ser humano de volta à vida numa condição ainda que não é plena. Então somente Cristo pode trazer. Mas metaforicamente falando, tem gente que está vivo, mas parece que já morreu, né? Eu acho que eu já contei para vocês aí, não sei se em alguma mensagem no ano passado, se já contei no CIB Jovem, não lembro se contei aqui para vocês na EBD. Mas uma vez, em certa ocasião, um irmão chegou, um irmão era jovem, tinha 52 anos mais ou menos, na época, e ele virou para mim e falou assim: mas Estevão, agora é a hora de vocês. Eu na época estava com 24 ou 25 anos. Estevão, mas agora é a época de vocês têm que trabalhar, são vocês que têm que fazer, vocês que têm que fazer. Eu virei pra ele: vem cá, irmão, o que vai acontecer com o senhor? Não, eu vou pra tal lugar, eu vou me retirar e tal, eu já vou me aposentar da vida cristã. Eu perguntei: mas e cá, o irmão vai morrer? Porque nós como crentes, a gente entende que a vida cristã ela vai até o dia que a gente estiver aqui. Porque depois daqui, aí é outro papo, é outra conversa. Mas enquanto a gente está aqui, a gente precisa viver a vida da gente, né, de maneira plena. Então, tem gente que está vivo, mas parece que infelizmente já morreu. Parece que é um morto-vivo. É um morto que anda sem propósito por aí. Nós como crentes, nós recebemos a vida eterna, mas também nós recebemos uma nova vida aqui nesse mundo. E a gente precisa viver essa vida de maneira plena, de maneira que honre aquele que foi lá na nossa cova e chamou assim: Estevão, vem para fora. João, vem para fora. Raimundo, vem para fora. Maria, vem para fora. Cada um de nós um dia foi chamado à maneira como Lázaro foi chamado ali. Então, se nós fomos chamados à vida, metaforicamente falando, nessa perspectiva, nós precisamos também viver uma vida que honra aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E uma vida que honra é uma vida de atitudes em prol daquilo que ele nos chama a fazer. O que falta para quem tem uma aparência de morto? Geralmente é atitude, né? Como eu falei anteriormente, nas empresas, a gente sabe que essas pessoas que são mais ativas e são as pessoas que são mais passivas. Eu estou dizendo que você tem que ser aquele cara que sai remando tudo, levantando mesa, batendo as coisas. Não é isso. Mas que a vida da gente precisa de atitude. Às vezes as atitudes são mais silenciosas, às vezes elas são mais espalhafatosas, mas elas precisam acontecer para que a vida siga sua dinâmica correta. Então, o que Tiago vem nos dizer dentro desse texto, né? Que lições a gente pode tirar desse texto? Lembrando que na nossa aula de EBD não é de fato toda a exposição do texto, até porque nós precisaríamos de bem mais que uma hora. Esse texto, por exemplo, a gente levaria facilmente 3 ou 4 dias, considerando aí uma hora, para poder expor o texto inteiro. Mas a ideia é que a gente consiga extrair alguns elementos desse texto aqui que nos tragam formulações, possibilidades de aprendizado e de, principalmente, a aplicação para as nossas vidas, tá? Então, primeiro aspecto que a gente vê nesse texto é que quem está vivo age. Como eu disse, como eu citei no começo, né, tem um coach que diz que tem poder quem age, mas para mim quem está vivo age. Se você está vivo, se Deus reviveu você, tirou você do lamaçal do pecado, se resgatou você dos seus delitos, se ele te deu nova vida, te deu o Espírito Santo, se você tem a chama do Espírito Santo na sua vida queimando no seu coração, então você é uma pessoa que age. Na melhor das hipóteses, você pode ser uma pessoa tímida, uma pessoa mais recatada, uma pessoa mais retraída, mas você precisa ter atitude. Se você está vivo, meu irmão, pressupõe-se que você tome atitudes. Às vezes, a gente vê muito isso em aviso, né? Aviso de igreja é um negócio incrível. Chega lá um aviso e vai: irmãos, a gente precisa de voluntário para tal coisa. Aí só os grilos lá: cri, cri, cri. Porque não tem, ou tem pouquíssima aceitação, e geralmente quem atende esse tipo de chamado são as mesmas pessoas que geralmente atendem. Por quê? Porque parece que falta atitude para a maioria de nós. A maioria de nós parece que falta atitude de chegar e dizer: não, eu vou lá, eu vou assumir o compromisso e tal.
É óbvio, não estou dizendo que você também deva ser irresponsável em dizer assim, eu vou assumir um compromisso, mas eu sei que eu não tenho condições de assumir esse compromisso. Porque a gente vive nessa dualidade, né? A gente vive com se colocando em duas circunstâncias extremas aqui. Ou eu digo, nunca vou assumir compromisso porque eu não tenho tempo, e aí eu fico. Eu crio uma desculpa no meu coração, e isso é desculpa mesmo, tá? É uma desculpa verdadeira, de dizer assim, bom, eu sou uma pessoa que não tem tempo nem para me coçar, então eu não vou assumir nada porque eu sei que se eu assumir pode ser que eu dê prejuízo, dê trabalho e não consiga entregar, não consiga realizar. E aí, para eu não ficar mal com a minha igreja, eu prefiro não assumir nada, eu vou ficar quietinho. É óbvio que existem pessoas que precisam de anos sabáticos, né? Precisa de um período aí descansando, porque enfim, quando você fica servindo muitos anos, chega um ponto que você fica mais exaurido e você precisa tomar um período de descanso para você retomar o seu trabalho posteriormente de maneira mais eficaz, né? De maneira eficiente e enfim, seguir a vida, porque a vida ela é feita desses ciclos. Porém, tem gente que vai para o outro extremo. Ela assume muita coisa e tudo que pede ela vai lá e diz que sim, e aí chega um ponto que ela não consegue entregar aquilo que é solicitado, porque ela está tão atarefada que ela fica saturada de atividades, e aí faltou a atitude de ter bom senso e dizer assim, ok, eu já tenho um nível aqui de responsabilidade alto, eu não consigo mais assumir outras coisas. Estevão, então o que eu devo fazer com relação a essas circunstâncias? Você precisa, como uma pessoa viva, agir como alguém que está vivo. Você precisa pensar principalmente sobre o que você pode contribuir, né? Naquilo que você pode contribuir. Então, quando geralmente tem essas chamadas assim, tipo, vamos precisar fazer um mutirão, que é geralmente isso que rola, né? Geralmente precisa de um mutirão. Você vai dizer assim, poxa, eu consigo estar no mutirão, eu consigo assumir o compromisso de coordenar tal atividade, eu consigo assumir tal coisa. Se você consegue, assuma. Mas às vezes a pessoa fica com receio de, eu não sei, eu não sei se eu sou capaz, eu não sei se eu posso. A melhor forma de você entender isso é você ouvir a voz que está falando com você, dizer assim, vai, levanta tua mão e assume esse compromisso. Toma uma atitude com relação a isso. Sabe por quê? Porque às vezes nos falta, né, ouvir a voz do Espírito Santo falando com a gente, porque a gente não tem intimidade com o Espírito Santo, e por não ter intimidade a gente não ouve, ou se ouve não reconhece a voz dele. A gente gosta de confundir a voz dos nossos desejos, porque tem coisa que é só desejo nosso. É só desejo da gente aparecer, de parecer muito legal, de parecer uma pessoa bacana, mas no fim das contas é só desejo de aparecer. E não, o Espírito Santo não está preocupado com que você apareça, ele está preocupado com que você vá e resolva para que a glória seja dada ao Senhor. Então, entenda que se aquilo que eu vou fazer, eu estou com a expectativa de dar glória ao nome do Senhor, louvado seja Ele, vá fundo, tome atitude, assuma a sua cruz e vai com Deus, e não peques mais. Porém, se você está vendo que aquilo ali é algo que vai só te fazer se sentir, ou é uma forma de você se autogloriar, então retém aí, pisa no freio, dá meia volta, repensa aí se isso é uma coisa boa. As atitudes que nós precisamos, meus irmãos, são atitudes de gente que realiza na vida, gente que executa, gente que concretiza. É isso que se espera da gente, porque a vida, o pulsar da vida perpassa por atitudes necessárias, pensadas e adequadas. Então a gente precisa entender se aquilo ali é necessário, precisa perceber que aquilo foi bem pensado, que eu raciocinei, que eu ponderei, que eu, poxa, e agora? E claro, se aquilo ali vai ser adequado para o momento, porque é preciso fazer esses testes naquilo que a gente vai fazer, para que nós não sejamos intempestivos. O que é intempestivo? É você pegar e tomar uma atitude assim, sem raciocinar, no impulso. Pô, fiz. Porque geralmente as atitudes intempestivas, elas são atitudes como a de Pedro, que cortou a orelha do servo lá do Malco, né, durante a prisão de Jesus. Porque uma atitude intempestiva de querer reagir a uma circunstância
e não pensar nas possibilidades ou na consequência que aquilo pode trazer. Então nós precisamos ter essas atitudes necessárias, muito bem pensadas, e entender que elas são adequadas para o momento. Porque quando nós nos omitimos de fazer algo, também nós acabamos morrendo um pouco, né? Nós perdemos a oportunidade de participar de algo ímpar que Deus está fazendo porque nós nos omitimos. Nós decidimos ficar sentadinhos nos nossos bancos, quietinhos nas nossas casas, sem nos envolver. Então, para isso, nós acabamos morrendo um pouco, porque, meus irmãos, sejamos honestos, cada hora que passa, cada minuto desse vídeo que você está assistindo, eu e você, nós estamos morrendo um pouquinho. Essa lição que você está vendo agora, nós estamos morrendo um pouco, porque a nossa caminhada, ela está indo para o fim da vida e para o início da próxima. Então, à medida que a gente caminha cada dia que passa, cada hora, nós estamos nos aproximando do fim dessa vida e nos aproximando também da vida vindoura, que estaremos com o nosso Senhor. Então, quando a gente se omite, que a gente diz, não vou fazer, esse tempo que eu perco agora é um tempo que eu poderia estar aproveitando e sendo relevante, sendo alguém influente, sendo alguém de atitude para a glória do nome do Senhor. Mas eu abro mão de fazer isso, porque quando não tem atividade, quando um corpo não tem atividade, ele está morto. Tiago vai dizer, por exemplo, que a nossa fé, em 2,17, nós vimos isso na primeira lição, a nossa fé, quando ela não é uma fé ativa, ela é morta. A fé por si mesma, ela produz boas obras, porque se ela não produzir, ela está morta. Então, um crente que não produz, que ele não frutifica, ele está morto. E se ele está morto, ele de fato é um crente? Essa que é a grande pergunta. É essa que é a grande circunstância que a gente precisa refletir todos os dias. Aquilo que eu como cristão tenho produzido, de fato revela frutos de alguém que está vivo, ou de fato eu não tenho fruto para apresentar, eu não tenho nada para dizer, e eu sou alguém que o Senhor simplesmente... Talvez eu tenha me convencido de que fazia parte do corpo de Cristo, quando na verdade eu frequento uma igreja no fim de semana. Essa reflexão é importante, porque talvez hoje seja o dia que você, ouvindo esse estudo, você vai repensar a sua carreira cristã até aqui, para que você tome uma atitude diferente em relação àquilo que você tem feito. O Cristo em que nós cremos, meus irmãos, é aquele que nos dá vida plena, e vida plena requer atitude, requer atividade, não é ativismo, tá? Só para deixar claro também um outro ponto, é que não estou falando de ativismo, não é aquela pessoa que todas as programações ela faz, ela acontece, ela dá pirueta, ela roda no manto, ela faz um monte de coisa, não é nada disso. Ativismo é errado também, porque o ativismo é uma tentativa, é um esforço de preencher uma necessidade de autoafirmação, que na verdade quem dá é o Espírito Santo e não nós mesmos. Quem testifica no nosso coração que nós somos filhos de Deus é o Santo Espírito de Deus. Não é a quantidade de atividades que eu faço na igreja. É possível que para determinadas pessoas, e não todas, o volume de atividade seja um pouco maior, porque pela graça divina ela tem mais dons, e por ela ter mais dons, ela tem mais e por ela ter mais tempo, eventualmente, ela pode exercer mais atividades na igreja. Porém, isso não é regra. Não é regra, não é todo mundo que é assim. Isso não é um padrão, não é o que a gente chama de estándar, né? Que a maioria é assim. Pelo contrário, é uma minoria que tem mais dons, 3, 4 dons, e que por isso trabalha muito mais na igreja, faz mais atividades. Mas principalmente, existem pessoas com mais dons, mais habilidades na igreja trabalhando mais, porque aqueles que têm um dom, talvez dois, que têm habilidade, estão abrindo mão e se omitindo. Então essa relação do corpo, ela fica desproporcional e ela fica desequilibrada, porque uns trabalham mais, porque outros trabalham menos ou não trabalham nada. Então o ativismo, ele precisa ser tomado também cuidado, para que você não ache que porque você faz muita coisa na igreja, você é um crente e você está espiritualmente saudável, porque essas coisas elas não são necessariamente de uma relação direta. Você pode de fato fazer muita coisa na igreja, mas fazer 2 anos que você não pega na sua Bíblia para fazer uma leitura devocional, nem se ajoelha para orar diante do Senhor. Então, repense são muitos pontos aí que a gente precisa pensar, mas quem está vivo
age. Quem está vivo toma atitude. E se você é um ativista, por exemplo, um ativista gospel, né? Que agora eu estou falando de ativista nesse sentido, tá? Não estou falando de outro tipo de ativismo. Se você é um ativista gospel de que faz tudo na igreja, mas não faz nada em casa, então seu ativismo está errado. Você precisa rever sua relação com Deus. O segundo ponto, né, que a gente vê que Tiago nos mostra é que atitudes são necessárias para que nós tenhamos uma comunhão plena. Como assim comunhão plena? Quando a gente olha esse contexto, a gente vai ver Tiago provocando o relacionamento. A gente vê que é impressionante como a nossa sociedade ela veio modificando o conceito de relacionamento, como que a gente se relaciona, né? As pessoas elas se relacionam por interesse, por necessidade, mas principalmente porque o outro ele tem algo para oferecer de bom que eu quero. Então meu relacionamento com ele não está baseado em simplesmente me relacionar, ou principalmente nós como cristãos, no interesse genuíno de querer levar o evangelho para essa vida. A gente quer mais é se dar bem. Então no geral a gente se relaciona com alguém que possa nos acrescentar algo nesse sentido, e geralmente a gente está falando de um aspecto material, ou até mesmo alguém que faz eu me sentir bem, e que não necessariamente esse sentir bem é algo que tem a ver com Cristo nas nossas vidas. O contexto aqui desse trecho inteiro que a gente leu, né, dos versos de 13 a 18, ele vai falar de oração. Ele está falando basicamente de oração nessa perícope aqui. Então ele está mostrando que a oração ela vai demandar da gente, ela vai invocar de nós um sentido de vínculo que nós devemos ter uns com os outros. Porque o profundo relacionamento ele é estimulado aqui via oração de gente que não tem medo das suas fragilidades, mas abre o coração para um irmão ou uma irmã em Cristo. Por que é importante isso? Tiago vai falar aqui que quando você fala de atitude, né, por exemplo, age, a primeira parte ele vai falar: se você está passando por uma situação, ore. Se você está feliz, cante louvores. Se tem alguém doente, chama os presbíteros e venham e orem sobre essa pessoa e unjam com óleo em nome do Senhor. Então ele vai demandar uma série de atitudes que a gente já falou no primeiro ponto. E aí o segundo ponto, ele vai dizer que confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Confessem uns aos outros e orem uns pelos outros. Por que Tiago provoca dessa forma? Ele faz essa provocação. Ele nos chama a atenção de que uma vida de atitude ela vai nos fazer, né, ele está falando num contexto mais amplo de oração, ela vai fazer com que eu me desarme em relação ao meu irmão e vá ter com ele. Em ter em que sentido? Em ter uma relação com ele, mas uma relação de proximidade, uma relação de família, uma relação ombro a ombro de corpo de Cristo, porque essa relação é a que torna plausível e possível eu confessar o meu pecado para ele, pedir ajuda e pedir que ele ore por mim. De dizer para ele: olha, eu pequei, eu fiz isso errado, eu não quero fazer e eu quero te pedir, ora por mim. Porque, meus irmãos, para nós é difícil nos fazer parecer frágeis. Agora, não é você pegar e ir lá no grupo do WhatsApp e dizer assim: irmãos, eu cometi o pecado da gula, comi muito, então peço que os irmãos orem por mim. Não, ali você vai, pede oração por um enfermo, por algum doente, por alguma situação específica, porque a igreja estará orando, não é? Até para tomar esse cuidado. Eu estou falando do contexto do WhatsApp porque é uma realidade para a gente hoje muito mais próxima, mas eu digo assim, numa reunião de oração, talvez você se sinta à vontade de uma reunião de oração falar sobre o seu pecado, mas geralmente a gente tem um pouco mais de vergonha de fazer isso, né? De chegar, levantar, abrir o coração, falar, e isso faz parte da nossa natureza. Então às vezes é necessário você ter um ou outro irmão ou irmã, né? A recomendação é que seja um homem conversando com outro homem ou uma mulher com outra mulher, por conta das questões que envolvem o masculino e o feminino. Tem certos assuntos que não é bom que um homem converse com a mulher se eles não forem casados,
ou se um é casado, o outro não, enfim, para que a gente mantenha até de uma maneira um pouco mais ética, por assim dizer, e preserve essa identidade. Mas o ideal é que seja um homem conversar com outro homem para dizer, olha, eu tenho essa dificuldade, eu tenho esse problema, ou uma mulher, e geralmente as mulheres são mais assim, elas têm mais essa facilidade, né? Homem é mais difícil nesse sentido, de conversar assim, poxa, eu tenho pecado da gula, por exemplo, eu como demais em excesso, isso me faz mal, por favor, ora por mim, eu preciso que Deus me ajude. E às vezes a gente sente falta de ter alguém, um parceiro de oração, alguém que ore com você, interceda por você e você possa interceder por essa pessoa também. Tiago nos chama a isso, que a gente como igreja precisa se envolver nesse nível, de ter pessoas com quem eu possa contar. Talvez a gente não consiga contar com a igreja inteira, o ideal é que fosse isso, que a gente pudesse falar abertamente dos nossos problemas e os nossos irmãos ouvissem. Porém, a gente acaba vendo que, às vezes, se você conta um pecado para alguém, esse pecado, essa pessoa ela não tem maturidade para reter aquilo e ouvir e orar, interceder, mas ela vai comentar com uma segunda, com uma terceira pessoa, e aquilo que você queria que fosse apenas algo de foro íntimo vira algo coletivo. Isso é ruim, isso acaba afetando a gente em diversas formas. Então Tiago ele nos estimula a ter intimidade uns com os outros, a atitude de baixar essas defesas que a gente cria porque tem medo de ser machucado, medo de ser magoado, medo de ser exposto, mas que nós nos coloquemos uns diante dos outros. Contextualmente é provável que ele estivesse falando de doenças físicas somente, mas quantas doenças emocionais, meus irmãos, têm sido devastadoras por falta de confissão, de perdão e de aceitação. Porque às vezes eu confesso o pecado, está confessado, ou eu sei que a pessoa pecou contra mim, eu vou lá e perdoo, mas também falta aceitação, eu me apropriar disso, porque eu posso ter pecado, pedir perdão e a pessoa me perdoou, só que eu não aceito o perdão dela, eu continuo me sentindo culpado. Então a palavra de Deus vai mostrar que o verdadeiro amor vai lançar fora o medo das circunstâncias da vida, que o perdão ele vai libertar a gente sim, e que a gente precisa se apropriar do perdão que a gente recebe. Imagine você, a gente às vezes se pega, né, se você é um cristão um pouco mais linha dura com você mesmo, vai chegar um momento da sua vida que você vai dizer, não vai se sentir perdoado por Deus porque você se cobra isso, né? Tem gente que não está nem aí, mas tem gente que se cobra, poxa, como é que Deus vai perdoar um pecador como eu? Mas Deus perdoou você. Então se aproprie do perdão de Deus, diga assim, Senhor, eu aceito o teu perdão, me perdoa e eu quero me sentir perdoado também. Então às vezes muitas doenças emocionais, elas são culpas que a gente tem no coração, são circunstâncias que a gente vai guardando, são mágoas, tudo isso porque a gente não quer colocar para fora, não quer pedir oração, não quer compartilhar, não quer se livrar desse fardo. A gente não quer fazer igual o peregrino lá do John Bunyan, né, que ele tinha um fardo e diante da cruz ele perdeu o fardo. A gente não quer, a gente quer ficar com a sacolinha da culpa nas costas e acha que sentir aquela dor é normal. Não é. Culpa, coisas que a gente retém no nosso coração, mágoa, raiva, ódio, angústia, essas coisas elas não devem ficar retidas em nós, mas nós devemos pedir perdão a Deus, pedir que o sangue de Cristo nos purifique de todo pecado e nos livre dessas coisas. E pode ser que através da confissão aos nossos irmãos, do pedido de oração, do momento de comunidade, de como corpo de Cristo a gente está junto para pedir perdão a Deus e para orar uns pelos outros, pode ser que ali Deus ministre a cura nas nossas vidas e através dessa cura a gente tenha essa libertação e vá seguir a nossa vida. Para que nós consigamos ser uma igreja unida, em unidade, nós devemos nos desfazer dos nossos castelos e muros, para que nós consigamos encontrar e tocar o coração uns dos outros, também permitindo, claro, que os nossos corações sejam tocados. Os metodistas lá no século XVIII, eles estimulavam essa prática mútua de confissão e oração. Quem sabe, meus irmãos, não é hora de nós
nos desatarmos dos nossos tronos e deixarmos que Cristo ocupe o trono de fato das nossas vidas e Ele nos cure o coração, e Ele cure as nossas feridas, e de fato esse azeite derramado sobre nós, ele não seja o azeite da cura, da restauração, daquilo que Deus ainda está trabalhando em nós, Deus ainda está fazendo em nós, porque uma vez salvos, nós estamos continuamente sendo modificados, sendo tratados, sendo curados, sendo melhorados pelo Espírito Santo de Deus. Então a ideia é que nós, talvez nesse movimento de unidade, de estarmos juntos em oração, clamando ao Senhor juntos, sem pensar no constrangimento necessariamente, mas pode ser que seja constrangedor, então você pode pedir para uma pessoa orar por você e dizer assim: Senhor, eu vou conversar com um irmão A, B ou C, não sei quem vai ser, mas que esse irmão ele possa orar por mim e eu quero que ele interceda por mim, pedir para o irmão orar. Peça, pedir, dar-se-vos-á, buscar e acharei, bater e abrir-se-vos-á. Então, quem pede, recebe. Então, peça ajuda. Às vezes essa ajuda, ela além de ser uma ajuda intercessora, ela vai ser uma ajuda que vai não só orar por você, mas vai ter as palavras de vida vindas diretamente da palavra de Deus através desse irmão para a sua vida, para restaurar a sua vida. Uma vida de atitude demanda que haja uma comunhão, meus irmãos, em alto nível, comunhão plena, como Jesus falou na sua oração sacerdotal em João 17. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Então, como Cristo é um com o Pai, nós devemos ser um com Ele, e entre nós também nós devemos agir como uno, unidade, como um só. O terceiro aspecto que esse texto, que essa perícope nos dá para hoje de manhã, é que uma vida de atitude, ela é uma vida marcada pela oração. Uma marca de uma vida ativa é a oração. Se você é um crente ativo, você ora. Se você não é um crente ativo, você não ora. Estevão, é direta a relação? É. Se você não tiver uma vida de oração, você provavelmente é um ativista. Porque um ativista, ele não tem tempo para orar, para ler a Bíblia, ele não tem. Então ele está fazendo um monte de coisa, ele pode estar liderando ministérios, ele pode estar até pastoreando, ele pode estar fazendo diversas coisas, mas se ele não tem uma vida de devocional, ou uma vida de piedade, então essa pessoa é um ativista. É isso aí. Então se você não consegue ter uma vida de relacionamento com Deus, se você não consegue estar diante de Deus, se colocar diante de Deus, se humilhar diante de Deus, aprender com Deus, então provavelmente você é um ativista. Uma das marcas de uma vida ativa, e não é uma vida de atividade pura e simples, é a oração, que é de fato o que esse texto como um todo nos mostra. O grande assunto é a oração. Então Tiago intentava concluir seu escrito com uma chamada a uma vida de oração. Em todos os momentos, meus irmãos, nós devemos orar. Não há momento específico necessário que você não deva orar. Tem gente que mantém-se em oração, tá andando, tá falando com Deus. Eu lembro que durante um período, quando eu corria, eu corria perto aqui de casa, e perto das casas onde eu morava, eu oscilo muito, é um problema que eu tenho, uma confissão que eu tenho que fazer. Na prática de exercícios eu oscilo, tem o período que eu faço, aí depois eu paro, eu passo mês, aí volto, e aquela dificuldade. Mas no período que eu corria, eu lembro que às vezes eu não botava música, eu só ia conversando com Deus. Mas a conversa mesmo, assim, parece que eu estou conversando com você agora. Conversar com Deus, perguntar, falar. E eu entendo que a oração, ela é isso, é você conversar com Deus, reconhecendo, claro, mantendo toda a devoção e respeito que você deve ter por Deus, mas uma conversa franca de dizer: Deus, eu sou isso, Deus, eu sou aquilo, eu sei que o Senhor sabe, mas eu preciso dizer, eu quero que o Senhor me perdoe por esse pecado, porque isso aqui eu fiz errado. Senhor, eu tô vislumbrando um trabalho nessa empresa, eu estou vislumbrando uma promoção, eu estou vislumbrando trocar de carro, eu quero isso, quero aquilo. Por que eu acho que é importante a gente pedir a Deus? Porque a palavra de Deus nos diz que a gente deve pedir em oração as coisas. Mas pensa comigo,
Se eu não pedir para Deus, eu vou pedir para quem? Então, eu acho que faz sentido você pedir para Deus e submeter o seu desejo a Deus para que Ele responda a você ou não. Porque Deus pode não responder, Deus pode não dizer nada. Deus pode dizer assim, se vira aí, mano. Ou então pode dizer não faz, ou pode dizer faz. Essa semana a gente estava lendo a história de... a gente está lendo 1 Samuel aqui no nosso culto doméstico, né? E é interessante porque a gente estava conversando com o Estevão e com o João. João menos, porque o João fica naquela zoeira dele, né? Mas o Estevão presta atenção. E a gente estava conversando justamente isso. Davi, quando precisou defender Keila, né? Davi estava ali foragido ainda. E ele foi defender Keila. Ele pergunta para Deus. Ele fala, Senhor, eu vou descer. Eu devo descer contra Keila? Contra Keila não. Devo descer para defender Keila? Aí Deus diz, vai. Aí o pessoal do Davi, né? Eram poucos, aí ele chega para Davi e fala assim, Davi, rapaz, isso não vai dar certo não, macho. Isso não vai dar certo não, rapaz, é muita gente, nós vamos levar o farelo lá, não vai dar não. Aí Davi chega assim, ó, galera aqui que tá comigo tá dizendo que não vai dar não. Devo descer? Aí Deus disse, vai, que eu garanto que eu entrego esses caras aí nas tuas mãos. Rapaz, Davi desceu e saiu passando espada em todo mundo e venceu lá os camaradas lá que estavam tentando invadir Keila. E no fim das contas, a turma de Keila queria entregar Davi para Saul. E aí Davi vai fazer o quê? Se desesperar? Ficar moleque doido? Não, Davi chega assim, Deus, o pessoal daqui vai me entregar para Saul? Aí Deus diz, vai. Davi podia chegar e dizer para Deus assim, poxa Deus, eu tava ali de boa, escondidaço. Aí eu soube o pessoal que tava passando perrengue. Eu perguntei, o senhor mandou eu vir aqui. Disse que era pra eu vir, eu vim. Resolvi a parada. Agora esse pessoal aqui que eu defendi vai me entregar pra Saul? Às vezes a oração ela vai ter algumas reviravoltas assim, né? E que talvez num primeiro momento a gente não compreenda. Mas Deus é soberano. Então quando eu submeto as minhas vontades, os meus desejos a Deus, Deus é soberano. Deus vai me dar ou não. Vai me responder ou não. E se ele disser que não, eu preciso entender que Deus está me dizendo não também, para que isso fique claro e meu coração se encha de paz, crendo que se Deus me disse não, é porque não era para fazer mesmo. Então não adianta eu pegar e tomar a atitude errada de tentar fazer aquilo que Deus está me dizendo para não fazer de maneira clara. Tá? Então é importante porque a oração ela é uma parte integrante e importante das nossas vidas. Paulo nos fala sobre isso em Efésios 6,18, quando ele diz, orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. E ele ainda vai lá na primeira carta que ele escreve para os Tessalonicenses 5,17, falar o texto clássico, que todo meninozinho, desde quando você praticamente aí era junior, né, na escola bíblica, você sabe, 1 Tessalonicenses 5,17, que diz... orai sem cessar. Eu até botei a versão da nova versão transformadora aqui, que é nunca deixem de orar. Mas orar sem cessar está no sangue. É igual disputa de versículo decorado antigamente, quando a gente é gincana, né? Na Unijovem, que você é do tempo da Unijovem, ou se você é do tempo da mocidade, vai lembrar. Não matarás, Jesus chorou, orai sem cessar. Era isso que a gente usa, os versículos que a gente tinha decorado, né? Então, a grande verdade é, orem em todo tempo, nunca deixem de orar, orem no Espírito e em todos os momentos e ocasiões. A oração ela é uma demanda diária e necessária para a vida de qualquer crente. Se você está vivo, se você é crente, a atitude do crente é orar. O grande motor da oração para Tiago é a fé. A gente vai ver isso lá no capítulo 1, como a gente viu, né, numa vida de provação, que a oração ela deve ser feita com fé. A gente tem que orar crendo. A gente precisa orar crendo. A gente não pode vacilar nem desacreditar na oração, porque a oração não é o emissor e não é necessariamente a mensagem, mas é principalmente o receptor da oração é quem deve ser considerado. Porque se eu estou orando para Deus, quem eu devo a minha vida, quem eu creio que é o Criador de todas as coisas, quem eu creio que é o Senhor de toda a terra, que é o Senhor de todas as coisas, bom, eu prefiro pensar, se é que eu posso colocar dessa forma, que eu me devotando e me colocando diante dele, ele tem uma resposta melhor para mim do que eu mesmo teria. Então,
E é interessante porque assim, a gente vai ver que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Estevão, quem é esse justo aí? Né? Tem muita gente que coloca... Esse texto ele é muito colocado... Eu nem vou entrar muito nesse detalhe dele, porque ele demandaria muitas explicações por conta de que esse contexto ele evoca aqui muitas circunstâncias, muitas probabilidades aqui. Então eu gostaria de deixar o que o Douglas Moo, que é um comentarista bíblico, que ele fala sobre o justo. Ele diz o seguinte, que o justo designa apenas uma pessoa sinceramente comprometida com Deus e que de coração busca fazer a sua vontade. É aquela senhorinha do coque. Tem algumas igrejas que tem círculo de oração. Pois é, aquelas senhorinhas que têm vida de oração ali, joelhinho lá, tá, diante do Senhor. Ou a senhora que acorda aí 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, que está ali, ou o irmão que faz isso aí, ora 3 horas da manhã ali, fervorosamente, né? Como dizia aquele hino antigo, em fervente oração. Então você que vai orar, você é esse justo. Você que é alguém que busca sinceramente a Deus, que tem compromisso com Deus e que de coração busca fazer sua vontade, você é esse justo que Tiago cita, que a sua oração pode muito nos seus efeitos. É claro que a gente existe, obviamente, o respeito pelas figuras pastorais, pelos diáconos, mas a gente não pode achar que a oração deles é mais importante para Deus que a nossa. Então você não pode colocar dessa forma, porque os nossos pastores, os nossos diáconos são pessoas, homens santos, homens honrados, e que de fato nós cremos que eles são homens piedosos, como diz essa palavra, mas nós também temos a possibilidade de ser pessoas justas, como o Mo ele faz essa consideração, sinceramente comprometidos com Deus e de que de coração nós buscamos fazer sua vontade. Não é exclusividade do pastor, nem do presbítero, nem do diácono, nem do bispo, como vai sendo citado aqui, essas diversas categorias dentro do contexto bíblico. Não é exclusividade deles ser pessoas de oração e pessoas de compromisso com Deus. É importante, meus irmãos, que nós assumamos o nosso papel. Se nós somos justos, nós precisamos ser pessoas assim. Se nós não somos justos, porque a gente não se categorizou aqui, não se enquadrou aqui, então nós precisamos ser essas pessoas. A oração ela é qualificada. A oração dessas pessoas ela ganha uma qualificação. Ela não é uma reza, ela não é protocolar, não é aquela oração assim impostada, né? Tem umas orações impostadas assim: ó Senhor, Deus dos céus e da terra. Não é nada disso, é uma oração sincera, uma oração honesta. Não estou falando que essa oração também é errada, só que ela não é uma oração que está visando ela não é uma oração teatralizada, é uma oração sincera. Tem gente que ora assim de maneira sincera, né? Principalmente os mais antigos. Eu lembro quando era criança, as orações nas igrejas elas eram orações muito impostadas dessa maneira. Eu acho que hoje é um pouco mais desuso fazer isso. A oração dessas pessoas justas é qualificada, ela tem grande poder e ela produz grandes resultados. Uma oração de poder e uma oração que traz resultados. O resultado acontece porque a pessoa ora? Não, ela é providência divina, é Deus quem permite que age através daquele irmão que orou, porque Deus é soberano para fazer isso. Deus pode agir tanto por nós ou sem nós, é a escolha dele. Mas o nosso papel enquanto crentes em Cristo é crer que a nossa oração diante de Deus vai trazer o alívio, trazer a cura, trazer o efeito desejado da oração, porque é isso que é fé. E a gente crê e Deus vai fazer conforme a vontade dele. Imagine então se nós tivéssemos, como o Tiago cita, uma oração poderosa como a oração de Elias. Como nós seríamos se nós tivéssemos oração poderosa como Elias, que é o que ele fala aqui no fim desse trecho. Elias era um humano como a gente, era um homem suscetível a todas as calamidades e possibilidades de um ser humano como nós. E no entanto ele orou insistentemente para que não chovesse e não choveu. E aí ele orou de novo e caiu chuva do céu e a terra começou a produzir as suas colheitas. Uma vida de atitude, uma vida de alguém que ora. Para que a gente parta aqui para o final, fazendo o nosso momento de reflexão,
A vida, meus irmãos, é uma vida que depende de atitudes. Deus não criou um monte de robozinho que ele fica brincando de Lego lá do céu, assim, né? Colocando você aqui, o outro ali e tal. Deus não fez isso. Deus criou criaturas dotadas de inteligência e capacidade de raciocínio, embora isto naturalmente seja embaçado pelo pecado. A gente naturalmente é pecador e por isso naturalmente a gente tende a escolher o errado. Quem está vivo em Cristo não pode ser uma pessoa letárgica. O que é pessoa letárgica? É uma pessoa lerda. O que é uma pessoa lerda? Aquela pessoa que você fala, fulano, bora! Vamos, rapaz! Não, a vida cristã é uma vida dinâmica. Não quer dizer que... Não estou falando sobre timidez. Timidez é outra coisa. A gente está falando de ser letárgico, de alguém que parece que está anestesiado, que anda travado, que já devia ter crescido, já devia estar mais maduro, mas ainda continua naquele estado de letargia. Uma vida parada é quase uma múmia. Mas alguém ativo e feliz, que corre em direção a Cristo, essa é uma pessoa de atitude. É a pessoa que ela não vê tempo ruim. Se o tempo está ruim, vamos lá, vamos dar o jeito porque vai dar certo, porque nós cremos que a alegria do Senhor é a nossa força. Para nós a vida é feita de atitudes, porque para vivermos em comunhão nós precisamos nos envolver. E por fim, o crente que é ativo, meus irmãos, lembre-se, é um crente que ora. É um crente que ora. Tem uma música do Eli Soares que ele diz, que ele canta, que ele diz assim: Deus tem resposta para o crente que ora, que espera a vitória, que luta e crê. Eu acho que é mais ou menos isso que é a música. Então, assim, acho que a gente faz, às vezes, juízo errado de alguns irmãos de algumas linhas doutrinárias diferentes da nossa, quando eles evidenciam a vitória, quando eles evidenciam, né, a cura, quando eles evidenciam alguns aspectos da oração, porque eles têm um viés diferente do nosso. E a gente, às vezes, tem medo de tratar desse assunto quando fala de oração. Mas a Bíblia diz que através da oração a gente pode obter a vitória, obter a cura, obter coisas através da oração, porque é a maneira que nós temos de nos colocar diante de Deus. Da nossa perspectiva, parece que nós obtivemos pela oração, mas da perspectiva divina, tudo aquilo é soberania, é graça, é ação de Deus sobre as nossas vidas. Então, a questão talvez seja mais em seguinte: nosso dever como cristãos é ter atitude, é fazer, é viver. Entenda, você esperar em Deus é uma coisa, você não fazer nada, não ter atitude nenhuma, é completamente diferente. Então eu desejo que o Senhor, nessa manhã, ajude você a ser uma pessoa de atitude, alguém que vai ser competente, que vai ser hábil, mas principalmente vai ser alguém de atitude. Amém? Eu queria dar só os nossos recadinhos do coração. Nós continuaremos a princípio pelo comunicado que você já viu aí pelas nossas redes sociais. Nós continuaremos ainda com esse formato, não só na escola bíblica, como nas nossas celebrações de quinta-feira e domingo online, até o mês de agosto. Então, durante esse mês de julho ainda, final de junho e mês de julho, nós estaremos nos reunindo ainda virtualmente, porque nós precisamos ainda de uma série de itens, né, como os irmãos viram aí no comunicado, para que a gente possa de fato retomar as atividades lá na nossa sede, nosso templo, nosso local de reunião ali na WE 32. Então é importante que os irmãos estejam orando para que nós consigamos resolver todas essas questões legais, principalmente para que nós tomemos cuidado, porque enfim, a pandemia não está controlada, embora tenha diminuído aí os índices de contágio, mas a gente precisa tomar todos os cuidados necessários para preservar os irmãos, principalmente os irmãos que são mais idosos ou que estão no grupo de risco, para que nós todos em breve, se Deus assim permitir, se aprover ao Senhor, a gente tiver uma vacina ou uma cura definitiva, para que a gente possa retomar as nossas atividades, celebrar o Senhor juntos como igreja. Tá? Então, só para lembrar, nós temos aí hoje 18h30 a nossa celebração, e às quintas-feiras nós temos também às 19 horas a nossa celebração. Na terça-feira nós temos o CIB Responde. O que é o CIB Responde? Nosso pastor, quando é possível, ele entra ao vivo, quando não é possível ele faz gravado, né? Porque depende aí de alguns aspectos. Ele vai responder suas perguntas aí. Se você gostou da lição da EBD de hoje, não esquece aqui de apertar que você gostou. Se você tem alguma pergunta, algum comentário, faça comentário aqui
e que Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Nós vamos orar aí para a gente encerrar. Ah, sim, não esqueça, por favor, de nos seguir nas redes sociais, se inscrever nos nossos canais e curtir as nossas páginas aí, tá bom? Senhor Deus, obrigado porque o Senhor nos ensina pela Tua Palavra que nós devemos orar e é isso que a gente está fazendo agora. Obrigado porque a Tua Palavra ela nos choca, ela nos confronta, ela nos amassa contra a parede e nos faz ver que nós precisamos ainda evoluir e crescer muito. Que o Senhor tenha misericórdia da gente, nos abençoando para que a gente tenha condições, Senhor, de cada vez mais aprender da Tua Palavra e praticar a Tua Palavra. Como essa carta de Tiago, ela nos coloca sempre na ponta dizendo: não sejam ouvintes, apenas conhecedores, mas absolutamente praticantes da palavra. Que o Senhor nos abençoe para que nós sejamos praticantes da Tua Palavra e honremos ao Senhor com as nossas vidas. Obrigado por tudo, abençoa, Senhor, cada vida dos nossos irmãos ou amigos, conhecidos que estão assistindo essa escola bíblica de hoje. Que o Senhor seja sobre a vida deles e que Teu Santo Espírito visite cada lar, levando restauração, levando cura, levando o consolo e o conforto do Espírito Santo do Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Pai, orando em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado mais uma vez. Até próximo domingo na EBD. Então hoje à noite você vai estar com a gente na celebração. E ó, tchau, tchau.